elas embebedaram. Ah, vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele. Ele poderá nos dar filhos. É a única chance de manter nossa família viva. Assim, naquela mesma noite, elas embebedaram o pai com vinho. A filha mais velha deitou-se com ele, mas Ló estava inconsciente, não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais disse à mais nova: Deitei-me com nosso pai ontem à noite, hoje será a sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós duas, e poderemos manter a linhagem da nossa família. De novo, naquela noite, elas embebedaram o pai e a caçula deitou-se com ele. Também dessa vez ele estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As duas irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Ami, antepassado dos amonitas de hoje. Muito bom. Essa é uma história é, icônica, né? E triste. Ela é a prova cabal de que afastar-se da promessa, afastar-se das escolhas divinas, tem sempre consequências drásticas. E foi o que aconteceu com o Ló. O Ló se afastou lá no passado, quando os pastores que serviam a Ló tiveram desentendimento com os pastores que serviam a Abraão, e, e o Ló, ao invés de entregar tudo para Abraão, que afinal de contas ele saíra do clã para acompanhar Abraão, ele saíra do clã porque ele acreditava no Deus de Abraão, ele saiu do clã com Abraão porque ele acreditou na promessa na qual o Abraão também acreditou. No entanto, os interesses econômicos fizeram com que o Ló rompesse com o motivo pelo qual ele tinha saído do clã. Essas são lições para a gente guardar para a vida, que é a, a perda do objetivo da existência, que é se deixar distrair pela, pela aparência e criar uma perspectiva que é a de que eu saí com a pessoa, com o meu tio, por causa de Deus, mas agora Deus me abençoou tanto quanto abençoou o meu tio, e, portanto, Deus não é só o Deus do meu tio, é meu Deus também, e eu posso me tornar independente e posso caminhar com as minhas próprias pernas, e não tem mais por que ficar ligado ao meu tio. Essa foi a postura do Ló, quando, ao invés de simplesmente se acomodar ao tio, dizer
Tiro, tudo isso aqui é nosso, nós não vamos brigar por causa disso, vamos unir os nossos rebanhos, vamos unir as nossas forças, porque nós temos uma promessa de Deus, eu só estou aqui porque acredito na promessa que Deus fez a você, eu só estou aqui porque eu acredito em você. E acredito no chamado que você recebeu, na voz que você ouviu, naquilo que fez você sair de Padan Aram e caminhar por todos os lugares onde você caminhou. E desde sempre eu estive com você no, no vale, nos Carvalhais do Mari, tive com você quando você desceu para o Egito, tive com você quando você voltou, tive com você quando Deus chamou você de novo, e, e Deus nos abençoou, e nossos bens se multiplicaram, e, e eu sei que eu sou abençoado porque saí com você, porque fiquei do seu lado, porque acreditei no mesmo chamado que você acreditou, e não há nenhum bom motivo para rompermos. Mas ao invés de pensar assim, o Ló pensou naquela lógica que acompanha todos nós até hoje, que é a mesma lógica que você vê na ideia de que Deus tem vários projetos, vários propósitos, e que esses vários propósitos podem se manifestar de várias maneiras. Isso não é verdade. Deus tem um só propósito. A Trindade só tem o propósito da redenção. E o que Ló tinha de perceber e não conseguiu é que o Senhor havia feito uma promessa a Abraão. E que o único jeito de participar dessa promessa era ficar com Abraão. Era entender que todas as bênçãos que ele recebeu, inclusive certamente por estar junto com Abraão, tinham um único objetivo, que era dar-lhes as condições necessárias para se tornarem úteis no ministério de Deus. Quem tem o ministério é Deus, é a Trindade que tem ministério, não é a gente. Aliás, essa é uma coisa que assusta sobremaneira quando a gente olha para a história da fé, a história dos pretensos fiéis. Essa, esse equívoco que tomou conta de todos nós, de que há vários ministérios, de que o Senhor tem vários propósitos e que o Senhor tem vários agentes autônomos entre si. Isso não existe. O que existe é a missão redentora, o corpo de Cristo. É isso que existe. Todas essas divisões que nós cunhamos, que nós desenhamos, elas são espúrias. Quem tem ministério é a Trindade. E o ministério da Trindade é a redenção. E só tem um jeito de estarmos absolutamente coligados com Deus, se nós estivermos no ministério da Trindade, que é o ministério da redenção. E por isso, não podemos ter projetos pessoais, nós não podemos ter projetos particulares, nós não podemos ter essa loucura de que
Você tem o seu ministério, eu tenho o meu, aquele tem o dele, aquele outro tem o seu. Só tem um ministro no mundo, é o Cristo, que é o ministro da redenção. E todos nós somos coadjuvantes, todos nós somos cooperadores. E essa crise vem acompanhando a história desde há muito tempo. O próprio Paulo teve de advertir os corintianos sobre a divisão que eles fizeram lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E o Paulo disse: mas quem botou na cabeça de vocês que nós somos vários ministérios e vários ministros? Quem botou isso na cabeça de vocês? A igreja é o corpo de Cristo e nós somos cooperadores desse corpo e nesse corpo. Então, isso está semeado aqui em Ló. Ah, alguém já disse que o livro de Gênesis é o livro das semeaduras, tanto para o bem quanto para o mal. Ali no livro de Gênesis você encontra a marca, ou todas as marcas da rebelião, em vários níveis, várias maneiras, atuando de várias formas. E aqui em Ló a gente tem essa tragédia, essa tragédia. Primeiro, é preciso que a gente se lembre que o que nós estamos vendo aqui com Ló, é consequência de um equívoco passado, quando ele não entendeu, como muitos de nós também não entendem, que o ministro da redenção, o ministro da reconciliação, é o Cristo. E nós somos cooperadores de Cristo. E o Ló se perdeu aqui. O Ló se perdeu aqui, se perdeu da forma mais angustiante, porque teve de sair fugido do lugar onde escolheu ficar, teve de passar por toda a situação de estar num lugar onde a idolatria destruiu o, o tecido social e destruiu os relacionamentos humanos. Passou por essa tragédia, essa angústia, depois passa pela tragédia de ter de fugir, passa pela tragédia de perceber que a esposa dele deixou em Sodoma o seu coração, que ainda que ela não vivesse aquilo, e certamente não vivia, mas havia alguma coisa errada no coração dela. E, e isso sempre lembra a palavra do sábio nas Escrituras Sagradas. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando você não guarda o coração, você olha para trás. Quando você olha para trás, você corre o risco de se tornar uma estátua de sal, no sentido mais denso do significado disso. Ah, simplesmente a perda da importância histórica. E, bom, então o Ló foge, chega até Zoar, e por causa disso Zoar é mantida, sobrevive à catástrofe, mas é óbvio que o Ló sabia
que não tinha como convencer os habitantes de Zoar que eles só estavam vivos por causa do Ló. Não tinha como convencê-los. Aquela, aquele esgarçamento no tecido social de Sodoma e Gomorra já tinha ido longe demais. E, e ele teve medo. Quem não teria? E quem não teria? Toda a experiência que ele teve com os de Sodoma e Gomorra foi trágica, porque ele não viu nenhum deles mudar de vida, de posição, não viu nenhum deles, nem os próprios genros. Ele não viu a, a saída lá, não havia saída, não havia um número mínimo de 10 justos, de 10 pessoas que acreditavam que o Deus de Abraão e também de Ló era o único Deus, não havia. E então salvou-se apenas o núcleo mais íntimo, que foi Ló e suas duas filhas, só. Aí o medo o leva para montanha, para as cavernas. Essa é outra lição que a gente tem aqui. Quando a gente se afasta do projeto divino, a vida passa a ser marcada pelo medo. A vida passa a ser marcada pelo medo, porque a gente perde a referência. Perder a referência da existência é desastroso, desastroso, em vários níveis. É desastroso porque a gente começa a fazer concessões, a gente começa a perder a razão das coisas que faz e por que faz, e a gente é envolvido pela circunstância, pelo ambiente, porque a gente está tangido pelo medo. Então, de duas, uma, ou a gente cede ao ambiente, ou a gente foge, mas foge para uma situação absolutamente infrutífera, porque, assim, vamos e venhamos. E com suas duas filhas para morar numa caverna não é exatamente a melhor opção de vida. E aí ficam lá três pessoas numa caverna, lutando pela sobrevivência, com medo de que os habitantes de Zoar cheguem lá, com medo de descer para Zoar, porque não pode confiar naquele povo, porque a idolatria esgarçou o tecido social, a sociedade não é mais uma sociedade com a qual se possa conviver, o ambiente não é mais um ambiente habitável, sociável. Então, é um ambiente marcado pelo medo, medo do abuso, o medo do assassínio, medo de ser atacado, de perder a vida, e a incapacidade de se impor ao ambiente. Você vê, o Zoa só sobreviveu porque o Ló foi para lá, mas o Ló não tem coragem para dizer isso mais. Ele foge. Ele não consegue mais acreditar que naquela sociedade haja saída. E aí ele se refugia na montanha. É muito triste quando a gente chega num estado em que a sociedade da gente não tem mais hipótese, não tem mais saída. Aliás, esse é o medo que agora acompanha todos nós nessa nova fase que a humanidade está enfrentando, que é o medo de que as nossas sociedades não tenham mais saída.
de que não seja mais possível viver nas novas sociedades que vêm aí. É assustador isso, é assustador, é assustador. Nós mesmos tivemos muito próximos de estar num país onde a gente não conseguiria mais viver. Muito próximos. Assim, foi por um triz que a gente escapou de cair numa sociedade onde não seria mais possível viver. Não seria. Então, é uma situação tensa, triste. E que, claro, diz o quê? Diz que a gente se afastou do, do objetivo da nossa existência. Quando a gente se afasta do objetivo da nossa existência, a gente passa a conviver com o que não deveria, perde a força da aglutinação, porque se ele tivesse ficado tio, a união das forças deles os tornariam muito mais temíveis e seria muito mais intensa. Mas como eles se separaram, e esse é o grande artifício diabólico, inclusive, que é o artifício da ruptura. Se você faz com que um grupo rompa, você, obviamente, consegue o enfraquecimento desse grupo. É inevitável. A divisão enfraquece. Por isso, a gente tem que realmente vigiar em relação a qualquer coisa que, de alguma maneira, insinue divisão, insinue ruptura. A gente tem de desconfiar. Eu sei que há momentos em que não tem mais jeito. Por exemplo, quando a sociedade chega onde Sodoma chegou. E quando eu falo da sociedade chegar onde Sodoma chegou, eu não estou pensando na questão moral, eu estou pensando na questão social, porque é a questão social que destruiu Sodoma. Depois a questão moral foi só a consequência imediata. À medida que a soberba, o orgulho, a avareza, o desprezo para com o necessitado, se torna o modus vivendi de uma sociedade, o próximo passo é a cultura do abuso. É a cultura do abuso, é a cultura da escravidão, é a cultura do desrespeito. É o próximo passo. É o próximo passo. Por isso a gente tem de lutar muito contra todos esses sinais. Muito. Porque esses sinais destroem a sociedade e tornam-na inabitável. Simplesmente não tem mais como viver numa sociedade assim. Isso é assustador. Fico pensando nisso. Às vezes, principalmente nossa sociedade passou muito próxima disso, muito próximo desse nível de angústia. Às vezes as pessoas me dizem assim, não, mas a gente não pode ser radical. E é óbvio que eu não quero ser radical, mas assim, eu estava dizendo para um camarada, ele disse, por que que você não consegue conviver com essa possibilidade? Eu disse, porque se a gente estivesse na Alemanha nazista, isso a gente teria ficado com Hitler. Se a gente estivesse na Bélgica da colonização, eles teriam ficado com Leopoldo II.
Se a gente estivesse a, a, nos lugares mais densos, por exemplo, na velha Uganda, eles teriam ficado com o Idi Amin. Essas escolhas, elas elas não são meras é, tentativas de erro e de acerto. Elas não são. Elas são tomadas de posição na história e são tomadas de posição em relação à humanidade. São tomadas de posição em relação ao ser humano. Isso tudo é muito assustador. E é o que o Ló se deu conta. Ele chega num lugar onde ele diz: não dá mais para conviver com essa sociedade, eu tenho de fugir com as minhas filhas para a caverna, porque eu não posso expor as minhas filhas a isso. Imagina esse quadro. Imagina esse quadro. Porque quando a gente olha para a reação das meninas, a gente, obviamente, é imediatamente chamado ao juízo moral. Isso é um incesto induzido. Claro, a gente pode reduzir tudo isso a um desvio moral grave. E eu não estou dizendo que não seja um desvio e nem estou dizendo que não seja grave, mas eu estou dizendo que a circunstância é tão densa, tão angustiante, que elas dizem: a gente não pode ficar sem descendência. E a gente não pode ir para a sociedade que vai nos devorar. Por que é que o pai trouxe a gente para a caverna? Por que que o pai trouxe a gente para a caverna, isolado da cidade, que ele salvou? Porque lá não tem mais espaço de convivência. Não tem mais jeito. Acabou. A sociedade acabou. Agora, elas vivem numa cultura em que elas precisam ter descendência, ou serão malditas. E elas precisam ter descendência porque é isso ou o fim do clã. Acabou. E não tem como voltar para onde está o Abraão. Pelo menos na cabeça do Ló não tem. E agora? E agora? Como que a gente inventa um novo futuro? Como que a gente inventa uma possibilidade de manutenção na história? O que que a gente faz para o nosso clã não desaparecer? Você está vendo? Num primeiro momento, a gente pode pensar: não, espera aí, isso é pecado, isso é imoralidade. E é mesmo, é um desvio. Mas quando a gente olha para as circunstâncias, o que que faz? Desce para zoar para aqueles loucos, para aqueles caras que praticam estupro coletivo, que vão estraçalhá-las, atravessa a distância que há entre eles e Abraão. Como? Viaja como? Atravessa a, a terra devastada pela destruição divina? Como? Como passa por aquela ruína toda? Como passa pelo que ficou no ar?
Você está vendo? Quando você lê o texto, o caminho mais fácil é ir para o juízo moral e dizer: está vendo como essas meninas são loucas? Olha aí que meninas estúpidas. Como é que elas puderam fazer isso? Que coisa! Induziram o pai ao incesto. Ok, está errado? Claro, por princípio está errado. Mas elas vão fazer o quê? Vai para um lugar onde elas serão abusadas e dilaceradas, provavelmente? Convence o pai a atravessar a terra devastada por Deus? Como é que a gente volta para viajar numa terra devastada por Deus? E qual é a possibilidade da gente virar estátua de sal também? Porque a mãe olhou para aquela devastação e ficou ali. Porque a ordem é: não olha para trás. Ela olhou e ficou onde parou para olhar. Quem vai se arriscar? Por isso que é preciso perceber o contexto angustiante. É preciso perceber o contexto angustiante. Isso é legal? Não, isso não é legal. Isso não é legal. Isso é um absurdo, por princípio. Mas e as condições atenuantes? E o quadro geral? Como é que a gente analisa isso? Estava assistindo um seriado e aí tem uma moça que aparece num acampamento dos ingleses pedindo socorro acompanhado da irmã. E aí um soldado inglês, na época da guerra da independência dos Estados Unidos, portanto lá no século VIII, né? É, o- eles estão lá setenta e seis, não é isso? naquela século XVIII, então, né? Como? Então, século XVIII, 1700, né? 1776, sim. É. Então, aquela situação toda lá no século XVIII, ela vai lá e pede abrigo. E ela está pedindo abrigo porque a minha irmã mais velha matou um soldado inglês numa outra região e veio atrás de outro soldado inglês que parecia ser amigo e era mesmo, porque acompanhado da irmã. E aí ela explica que tinha matado esse soldado inglês, que era um soldado que ela já conhecia há muito tempo, porque ela era do prostíbulo, e esse soldado visitava frequentemente o prostíbulo, inclusive era conhecido pela sua violência. Mas que ele foi tentar fazer a mesma coisa com a irmã dela de 10 anos, e então ela o matou. E ela o matou esfaqueando várias vezes. Claro, foi presa pelos outros soldados, condenada à morte e, e, e exposta como assassina, e no final das contas tirou a sua própria vida. Ah, aí
Quando você olha para a lei estrita, estrito senso, a lei ela é uma assassina mesmo. Ela matou um soldado inglês, esfaqueando várias vezes. Mas quando você olha para a história daquela moça, que tinha sido condenada à vida de prostíbulo quando tinha 10 anos, que passou anos sendo usada e abusada. E aí ela se dá conta de que o soldado mais violento, mais abusivo, mais desumano, vem para fazer a mesma coisa com a irmã de 10 anos. E ela, então, o mata. Qual é a circunstância? A gente pode pensar assim, por que que uma história dessa está na Bíblia? Para envergonhar o pobre do Ló, para dizer, mas você é um imbecil mesmo, hein, ô Ló? Você escolhe errado, cria as filhas do modo errado e passa por esse vexame. Você passa por esse vexame, você não tem vergonha? Você não tem vergonha de ter caído nessa esparrela, de encerrar sua vida da forma mais grotesca possível e ainda passar por essa situação de angústia, de vergonha? Você fica pensando, meu, que história é essa do, do, do Ló? Que história densa, triste. E, e, e aí você diz, por que isso está na Bíblia, né? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Por que isso está na Bíblia? Até para criar uma situação constrangedora para nós, que seguimos a Bíblia. E eu lembro uma vez que eu li um artigo de um grande pregador dizendo que o Ló era uma vergonha e, e, e por aí ia. Mas aí eu me lembrei, enquanto eu estava lendo o artigo daquele homem, eu fiquei pensando, mas não é isso que o Pedro diz. O apóstolo Pedro não diz isso. O apóstolo Pedro começa a falar sobre as, os atos de libertação de Deus, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, e ele diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, versículo 4 do capítulo 2 de 2 de Pedro, antes precipitou-os no inferno e entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo para a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo
pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, você lê a história de Ló aqui, em Gênesis, e pensa, para esse cara não tem saída. Mas aí você vai, séculos depois, milênios depois, você encontra o apóstolo Pedro, falando desse homem. E o apóstolo Pedro diz: Ló era um homem justo. Ló estava afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló era um justo pelo que via e ouvia quando habitava entre eles. Ló tinha sua alma justa atormentada cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ó, tá vendo? Tá vendo? É é outra abordagem, é outra visão do Ló. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, mas é muito cuidado. E quando tiver tomado muito cuidado, ainda tem de pensar, ainda é pouco, preciso ser mais cuidadoso ainda. Porque eu sei como estou vendo alguém, mas não sei como Deus o está vendo. Fala, Lena. E por que que aparece essa história? Espera aí, agora perdi o seu som, perdi o seu som. E por que que aparece isso na Bíblia? Eu tenho para mim, assim, que uma das coisas é que a Bíblia é um livro, primeiro, muito honesto, e ela não tem que É, se esconder, e não é moralista, porque se ele fosse moralista, ele jamais descreveria uma cena dessa. e vai ter Agora, cenas muito piores que a Bíblia vai descrever, muito sim, piores. É, no livro mas de essa é Juízes, uma por muito exemplo, chega explícita a ser. demais. É, no livro dos Juízes, por exemplo, tem um caso de estupro e de Nossa, aquela que. esquartejamento que é uma coisa Não, assustadora. É pois é. verdade. A Não, eu primeira sei, coisa mas é que que a aí, no Bíblia é caso, muito. mexe com uma moral, a moral do incesto, entendeu? E ele não foi, não escondeu isso. Quer dizer, de uma certa maneira, está dizendo, a gente se mostra como a gente é. Teve incesto, é incesto. Não é um livro moralista que está. A primeira coisa é isso mesmo. A Bíblia é um Hã? livro. A primeira coisa é essa mesma. A Bíblia é um livro honesto. Ponto. Isso aqui foi o que aconteceu. Primeira coisa. A segunda coisa, a Bíblia deixa claro para quem quiser prestar atenção que não há mérito algum em ninguém, que toda intervenção em favor do ser humano é um ato de Deus por sua graça. E que se Deus não o trabalhasse com a sua graça, não teria saída para ninguém. Esse é em segundo lugar. Em terceiro lugar, que é impressionante, inclusive é impressionante mesmo, que Deus compreende as limitações humanas, que tem um limite, que o cara não vai conseguir ultrapassar esse limite e que aquilo é o máximo que ele consegue, dadas as circunstâncias em que ele está. A gente nunca pensa assim, ou pelo menos a gente tem a tentação de não pensar isso. A gente sempre pensa com uma fé heróica. Essa é a grande verdade, porque nós temos orgulho da nossa fé. Então a gente pensa com uma fé heróica, mas Deus sabe, esse aqui é o limite dele.
Então está aqui esse homem que Deus vai descrever, porque é Deus que vai dizer para Pedro. O Ló era justo, o Ló era afligido pelo procedimento daquele povo. O Ló tinha sua alma atormentada. Quem é que sabe de um negócio desse? Que alguém está com a alma atormentada? Quem sabe do tormento da alma de cada um de nós? As coisas que a gente não diz para ninguém, que a gente nem tem ambiente para dizer. Está vendo? Todo texto bíblico é para mostrar essa bondade, essa benignidade divina. Um Deus que sabe com quem está lidando. Essa descrição é impressionante. Ele era afligido pelo procedimento desses insubordinados. Por quê? E é interessante, porque aí ele abre o parênteses, que alguém vai. É como se o Pedro tivesse um insight de que alguém vai dizer: Ah, meu, você vai chamar o Ló de justo? Você acha que só você leu Gênesis? A gente também leu Gênesis, Pedro. Você acha que só você leu que ele brigou com Abraão, que ele saiu do lugar da onde ele não devia ter saído jamais, que ele acreditou que podia viver sem Abraão, sem a aliança, que ele achou que ele podia ser o protagonismo de uma outra aliança qualquer, que ele não entendeu o chamado. Você acha que só você leu Gênesis? A gente também leu. E a gente sabe que ele fez bobagem, que ele não devia ter se separado do Abraão, que ele tinha que chamar o tio e dizer: não, peraí, tio, vamos juntar tudo, vamos fazer tudo uma coisa só. Afinal de contas, é o clã, a gente não precisa brigar, eu não quero brigar. A gente bota o gado na mesma pastagem, o que deu para mim, dá para você. Se não der, a gente migra junto para as outras terras que tem pasto. Não vamos brigar, não vamos separar, tudo é nosso, nós somos um clã só. Esse é o correto, porque afinal de contas eu estou aqui por causa da sua visão, por causa do seu chamado, porque Deus falou com você. Deus nunca falou comigo, falou com você e eu acreditei nisso. Não é agora que eu vou desacreditar. Mas assim, como todo mundo, a gente fica de olho na bênção e não de olho no abençoador. E a gente acha que a bênção fala de nós, de como o abençoador está nos promovendo. Mas a bênção fala do abençoador, de como ele está nos abençoando apesar dos nossos deméritos. É diferente. É diferente eu olhar para a bênção e dizer: olha como Deus está me abençoando, eu sou um servo fiel. Ou eu olhar para a bênção e dizer: olha como o Senhor está me abençoando apesar dos meus deméritos. Eu preciso abençoar outrem. Eu preciso distribuir isso, porque o Senhor não tem nada a ver com os méritos, então tem a ver com o ministério de Deus, que é o ministério da redenção. É isso, mas a gente não faz isso, porque a gente olha para a bênção a partir da perspectiva do abençoado e não da perspectiva do abençoador. Então, essa é uma coisa que a gente tem de lembrar. Mas aí, imagina que o Pedro tivesse terminado a fala dele desse jeito, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, ou seja, sem Deus. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles
insubordinado. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O pessoal ia dizer, desculpa, não estou entendendo, não estou entendendo. O justo Ló aparece aqui onde? Rompeu com Abrão, passou por aquela situação vexaminosa com as filhas. O justo Ló aparece onde? E aí a fala petrina explicando por que o Ló é justo. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Lembrando que justo, naquela dimensão, era acreditar na exclusividade do Deus que falou a Abraão. Lembra disso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem de lembrar que a palavra justo, no contexto do início de Gênesis, tem um significado. Depois da lei, tem outro significado. Na era da encarnação, tem outro significado. E na era do Pentecostes, na era pentecostal, que é a nossa, tem outro significado. Tem de lembrar disso, porque senão sua leitura da Bíblia fica polvorosa. Você não consegue entender o que você está lendo, porque as palavras têm pesos diferentes em cada era da história da redenção. Então, aí ele diz, ele, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ó, esse é o testemunho de Deus. Essas coisas do testemunho de Deus é muito interessante. É como o caso da ceia. Quando você lê a ceia nos evangelhos, você vê que os discípulos estavam tensos, que estavam com medo, que Jesus lavou os pés deles para que eles pudessem participar da ceia, porque eles não queriam prestar serviço um para o outro, eles não queriam ser prestadores de serviço mutuamente, e que Jesus é que foi lá e se cingiu com uma toalha e pegou a bacia e lavou os pés deles e os preparou para a ceia. E aí, então, falou aquelas palavras cheias de significado que esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, etc. Quando você vai ver a fala de Deus lá aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, o Paulo começa descrevendo a versão de Cristo da seguinte maneira: porque Cristo, na noite em que foi traído, os discípulos não dizem na noite em que nós traímos o Cristo. Os discípulos dizem, na noite em que a gente estava tenso, na noite em que a gente estava nervoso, na noite em que a gente não conseguia prestar serviço um ao outro, o Cristo lavou os nossos pés. E depois de ter lavado os nossos pés, ele disse: esse aqui é o meu corpo, ao partir o pão. E depois ofereceu-nos o cálice e disse: este é o meu sangue. Mas quando Cristo contou a mesma história para o Paulo, o Cristo disse para o Paulo: Paulo, na noite em que eu fui traído,
diferente. Por isso que você tem de percorrer o texto sagrado. Tem de percorrer o texto sagrado. E se você não percorre os textos sagrados, você embarca num texto como se isso fosse a única coisa que Deus falou sobre aquilo. Mas isso é a única coisa que Deus falou sobre isso? A Trindade não disse mais nada. Não disse? Então vamos correr atrás do que disse. Vamos descobrir o que está dito sobre isso. Então, esse é o quadro que a gente tem aqui com Ló, e aí você volta para a situação das filhas dele. O que que faz para preservar o clã? Não dá para voltar para o tio-avô. Não dá para atravessar as terras devastadas por Deus. E se a gente virar estátua de sal como a mãe? Não dá para descer para a cidade, porque eles vão nos destruir. Se o pai, que era juiz entre eles, e que é a causa deles não serem destruídos, está com medo de descer, veio com a gente para a caverna, o que a gente faz? Morre aqui sem futuro? Claro que a gente sempre pode dizer, como bons crentes, não, tinha de deixar isso na mão de Deus. Tinha de deixar isso na mão de Deus, porque Deus ia resolver. É verdade, também acho isso. Eu também acho isso. Mas o fato é, o que elas sabiam de Deus? Elas sabiam que Deus tinha destruído Sodoma e Gomorra e tinha transformado a mãe numa estátua de sal. Tudo que nós aqui agora sabemos de Deus, elas não tinham a menor suspeita. A menor suspeita. Tudo que elas sabiam de Deus é: Deus mandou os anjos cegaram todos os homens, tiraram a gente de lá e disseram para a gente: corre, corre, porque eu vou esperar vocês entrarem em Zoar. Quando vocês entrarem em Zoar, não vai ficar nada em pé aqui. Nada, nem ninguém. Nada vai ficar em pé aqui. E uma coisa, não olha para trás. Se olhar para trás, sai da nossa proteção, participa da destruição. Vai ser destruído tanto quanto. Isso é tudo que ela sabe. Aí você olha e diz assim: olha que coisa impressionante, como Deus sabe exatamente com quem está lidando. Sabe exatamente com quem que está lidando e sabe os nossos limites. Sabe os nossos limites. E mais, essa misericórdia de Deus é assustadora. E eles geraram, de fato, dois povos: os moabitas
e os amonitas. Olha que interessante. É horrível. É, mas é, é, é mais do que isso. É uma história humana. E é um recado extraordinário. Deus, a Trindade, é Deus de humano. É Deus de humano. E mais, é, é um Deus que trabalha de modo a gradativamente ir diminuindo a barbárie, que é uma coisa que a gente nem sempre percebe. Porque eu lembro uma vez, estava até lá na, na Bahia, falando numa reunião que o genro da Lena arranjou para eu falar na universidade. E aí tinha um camarada, um dos professores lá na universidade, dizendo, mas a Bíblia defende a escravidão, e citando textos do Antigo Testamento. E aí eu disse para ele, a, a Bíblia é um livro que conta como Deus foi trabalhando para diminuir a barbárie entre os homens, até criar condições para trazer o Redentor. Então você vê a Bíblia como se Deus estivesse concordando com determinados procedimentos. Mas eu vejo a Bíblia como Deus amortizando os procedimentos humanos, infundindo justiça numa medida administrável para aquela geração e apontando para o fim dessa barbárie. Porque, na perspectiva do senhor, esse texto é um texto meramente normativo. Mas, para mim, esse texto é um texto descritivo. Ele descreve como Deus foi reduzindo a barbárie entre os seres humanos até trazer o Cristo, na expectativa, na certeza de que a chegada do Cristo mudaria a história. Por isso que a escravidão apoiada por cristãos não tem perdão. Porque os cristãos tinham de dar o salto ético. E quando os cristãos não deram o salto ético, eles ficaram numa situação imperdoável. Imperdoável. Porque cristãos não podem ser coniventes com a barbárie. Porque Deus vem desde a chamada de Abraão, trabalhando para diminuir a barbárie até erradicar a barbárie. O que esperava se acontecesse com o advento do Cristo. Por isso, aos cristãos é imperdoável a parceria com a barbárie.
imperdoável. Não tem jeito. Como ideia, imperdoável. Aqui eu não estou dizendo que pessoalmente não haja perdão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que, do ponto de vista da ideia, da construção da sociedade, não tem perdão. É intolerável, é inadmissível, é algo com o qual não se pode conviver de jeito nenhum. Não tem, não tem contemporanização, não tem um jeito de transformar isso numa coisa de menor importância. Não tem. Então, como comunidade, nós não podemos participar de nada disso, muito pelo contrário, e a ideia é intolerável e imperdoável. As pessoas só, só desfrutarão da possibilidade do perdão se de fato passarem por um profundo arrependimento. Não é assim, eu estava enganado. Não, amigo, você não estava enganado. Desculpa, desculpa. Não, não é que eu pensei que podia dar certo. Não, não tinha esse direito. Você não tinha esse direito. Simplesmente. Há certas coisas que nós cristãos não temos o direito de participar sob hipótese alguma. E por isso a história não nos perdoará. Então, mas de outro lado, você tem esse quadro da angústia. Você tem esse quadro da angústia. E aí você tem essa questão ética profunda, que é entre o comportamento reprovável e a salvação do clã, e a salvação do futuro, onde nós nos encontramos? É onde elas se encontraram. Se nós não engravidarmos e não dermos posteridade ao nosso pai, a nossa história morre aqui. A nossa história morre nessa caverna. O pai vai morrer e depois nós vamos morrer. A nossa história morre aqui. Mas se Deus queria que a nossa história morresse aqui, por que os anjos nos fizeram correr tanto? Está vendo? Por que que os anjos disseram, corre, nós vamos poupar uma cidade toda para vocês continuarem na história. Está vendo?
Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia não é um livro simplório. É uma profunda descrição da angústia humana. Não só a Trindade é redentora, mas a Trindade sabe a quem está redimindo. Isso é impressionante. E como vocês podem perceber, essa história do Ló é um parênteses. Vai dar. Os amonitas e os moabitas até vão dar trabalho para Israel no futuro. Uma hora vão ser aliados, outra hora não, outra hora vão ajudar, outra hora vão atrapalhar. Mas uma coisa é certa: mais duas nações que, que só existem porque Abraão saiu da sua parentela, da casa do seu pai, e Ló foi com ele. Muito curioso isso. Muito curioso. E muito rico. Muito bem. Perguntas, considerações? Ari, eu queria fazer uma pergunta, porque Diga. quando a gente lê esse pedaço aí onde as meninas dão o vinho para ele, né? E ela ali, quando eu li, eu entendi que ela queria mesmo que a geração propagasse, né? Então fizeram ali de uma Uhum. forma. Mas eu não tenho a compreensão de como era essa questão da moralidade naquela época, porque um outro trecho que me chamou mais atenção foi quando o próprio Ló ofereceu as filhas para aqueles caras que estavam tentando invadir a casa. E ele ofereceu as filhas que eram virgem. Aquilo me chamou mais atenção do que o fato delas deitarem com o pai. Mas me parece que essa questão moral naquela época a gente não consegue ter a percepção daquele tempo, né? Era um pouco diferente. Um pouco é bondade da sua parte, né? Era muito diferente, muito diferente. E é sempre um desafio ler um texto que tem milênios de distância da gente. Sempre um desafio, porque a gente não consegue ler com isenção, por mais que a gente tente. E todas as nossas suposições, elas estão contaminadas pela distância cultural, pela distância legal, pelos conceitos, pelas concepções de modo geral. O caso dele oferecer as filhas é porque ele vem dos clãs. E a norma mais profunda do clã era a hospitalidade. Se alguém pede hospedagem para você, no clã, no deserto, ele está sob sua proteção. E aí você, por aqueles que você protege, você tem de ir ao sacrifício máximo. Então, eles não podem ser maculados. Então, aquela situação era a situação da hospitalidade. A hospitalidade era sagrada, sagrada entre os clãs. Inclusive, a hospitalidade vai ser retomada na fé cristã, tanto por Paulo quanto pelo próprio Jesus,
quando disse: era forasteiro e me hospedastes. É a mesma lógica. É a lógica da hospitalidade entre os clãs. Eu sou forasteiro, eu estou aqui no deserto e eu encontrei o seu clã acampado. Você vai me hospedar? Você vai me dar água? Você vai me dar comida? Você vai me dar abrigo ah, frente à inclemência do sol? É hospitalidade. Por quê? Porque se ele não for hospedado, ele vai morrer. Então, a não hospitalidade era condenação à morte. E eram os anjos, né, que ele estava hospedando. E aí o Paulo faz questão de dizer, praticar a hospitalidade, porque alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E, e, e esse é o ponto. Então, quando ele oferece isso aos anjos, ele tá sendo fiel à lei da hospitalidade, que era sagrada entre os clãs. E aí, os anjos, e aí essa é a beleza de estar no coração da vontade de Deus, né? Abrigar Deus, né? De abrigar Deus e abrigar a vontade de Deus. Que os anjos puxam o Ló para dentro, fecham a porta e dizem: com a gente agora. Vocês ficam aqui, é com a gente agora. Então, preste atenção nas instruções que nós vamos dar para você. Ou seja, é uma mudança, é uma inversão, né? Porque, num primeiro momento, o Ló pensa: preciso proteger os meus hóspedes. Mas, num segundo momento, descobre que são os hóspedes que estão protegendo ele, né? E aí isso dá uma profundidade muito grande à fala paulina. Pratique hospitalidade, porque você está pensando que está protegendo o seu hóspede, mas é o seu hóspede que pode estar te protegendo. O seu hóspede é que pode ser o anjo que diz: calma, agora é com a gente, presta atenção no que você tem de fazer. É muito interessante isso. Então, essa era a lei da hospitalidade. Ela era uma imposição cultural e, e vital, né? Porque não hospedar era condenar à morte. Então, aí ele oferece para perder as filhas, mas garantir os hóspedes. E por causa da lei da hospitalidade. Mas aí os hóspedes dizem para ele: não, não, fica todo mundo aqui, agora é com a gente, e presta atenção no que você tem de fazer. Deixa eu contar para vocês o que Deus vai fazer e dizer para vocês o que vocês têm de fazer. É, e isso é uma coisa também para a gente aprender sempre. O que Deus vai fazer e o que a gente tem de fazer em decorrência do que Deus vai fazer. No Novo Testamento, essa, esse o que nós temos de fazer vira submissão, humilhar-vos perante a poderosa mão de Deus. No Antigo Testamento tinha é, é, uma outra plástica, vamos dizer assim. Embora tudo está sob a poderosa mão de Deus. Mas no nosso caso tem um significado, no caso deles teve outro. E isso e com relação a texto, de fato não havia lei, mas havia um código, né? Havia um código nos clãs. Tem sempre de pensar que isso é uma outra dificuldade que a gente tem, porque nós não somos pessoas que têm a cultura do clã.
Pelo contrário, nós temos a cultura do individualismo. Nós somos gente da modernidade. Então, a gente é do individualismo. O indivíduo é, é tudo. Tudo começa e termina no indivíduo. Mas eles eram pessoas do clã. Então, se o clã decide algo, está decidido por todo mundo. Aliás, quando os missionários começaram a chegar nas nações que tinham essa visão de clã, no interior do Oriente Médio, em grupos, em povos da África, eles começaram a ter um problema sério, porque eles iam até o chefe do clã, e mesmo no mundo europeu tribal, né? E a gente também se esquece que todo mundo veio da cultura tribal, e os europeus também, não é? Porque ostrogodos, visigodos, germanos, eram só tribos, são tribos. Do mesmo jeito que nós todos nos organizamos, todos os povos em todos os lugares se organizaram em tribos. Então, então aconteceu dos missionários chegarem em algumas tribos, e, e, e aí, claro, vai anunciar o Cristo, então fala com o chefe do clã. Aí, quando fala com o chefe do clã, então, é, entrega a vida para Cristo, reconhece que Cristo é o Senhor. E aí, então, eles estão pedindo permissão para anunciar o Cristo para os demais membros do clã. Mas aí o chefe do clã reúne toda a tribo e diz para todo mundo: olha, a partir de agora nós seguimos o Cristo é o nosso Senhor, nós estamos rompendo com tudo o resto, pode jogar fora as estátuas, derruba os postes ídolos, nós agora servimos o Cristo. Os missionários ocidentais entraram em parafuso. Como? Não, tem que ser pessoal, não. Que pessoal? O que é isso? O clã agora é cristão. Então vai lá e explica para eles que nós somos agora, porque agora nós somos cristãos. É, é outra. Na cabeça dos missionários ocidentais era assim, era um tormento dormir com aquele barulho. E agora, o que a gente faz, né? Por quê? Porque a gente está o tempo todo falando de salvação pessoal. E a gente precisa lembrar, inclusive, que a ideia de salvação pessoal é uma ideia que vem com o apóstolo Paulo, quando ele atravessa o mundo para o mundo ocidental. Porque lá no mundo oriental, da onde ele vem, a pregação é: se você é um verdadeiro judeu, você tem de continuar submisso aos profetas. E os profetas anunciaram o Cristo. E o Cristo veio. Então você não pode fazer outra coisa senão seguir o Cristo. Simples assim. Se você vê isso que a gente está fazendo todo domingo estudando Hebreus. Você percebe isso. E o apelo do autor de Hebreus aos Hebreus é: vocês não podem fazer o que os nossos pais fizeram no deserto. Vocês não podem fazer. Agora nós recebemos o Cristo. O Cristo chegou. Ser verdadeiro judeu é seguir com o Cristo. O Paulo é que vai trazer à tona a ideia da pessoalidade e a ideia é, é, a ideia da pessoalidade e a ideia do remanescente fiel,
que é a explicação que ele vai dar para os romanos do porquê, se Jesus é o Messias dos judeus, por que não todos os judeus seguiram o Messias? E aí o Paulo responde: porque Israel vem se dividindo em grupos fiéis a Deus. O verdadeiro israelita é o que é fiel a Deus. Então, primeiro nascem Ismael e Isaac, e o senhor fica com Isaac. Aí nasce Jacó e Esaú, e o senhor fica com Jacó. Aí Jacó tem 12 filhos e o senhor fica com duas tribos. E agora, dessas duas tribos, o senhor fica com o remanescente fiel. Então, quem são os judeus? O remanescente fiel, aqueles que continuaram na trilha dos profetas. Não tem essa lógica que nós temos hoje. E que muitas vezes nós levamos para o púlpito, inclusive deixando o povo doido, porque aí o povo fica pensando, mas do que o pregador está falando? Porque o pregador está falando a partir do modernismo, da Idade Moderna, e não a partir da história bíblica. Então, aí o Paulo, quando vai aos gregos, quando atravessa do Oriente para o Ocidente, ele vai dar de cara com a cultura grega, que é uma cultura que tem muita dificuldade em trabalhar a lógica do clã, que tem muita dificuldade em entender essa ideia de povo, povo de Deus. Por quê? Porque vem dos impérios conquistadores, que vão agregando, 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 a começar com o próprio Alexandre o Grande, que vai reinar sobre o império dele a partir da Babilônia, da Média Pérsia. Ao invés de voltar da Média Pérsia para a Grécia, ele começa a reinar da Média Pérsia para todo o seu império, que, aliás, foi o que causou um grande problema com ele, com os seus generais, quando ele começa a considerar os generais persas na mesma posição dos generais gregos, porque a cabeça do Alexandre estava muito além do seu povo. Ele já dizia o Império Helênico. Então, eles também são súditos do Império. E os generais gregos diziam, não, eles são escravos dos gregos. E o Alexandre diz, não, eles são generais do Império. E aí que, segundo algumas teses, os generais de Alexandre começaram a articular a morte dele. Seres humanos. Seres humanos. É a divina comédia humana. É a história maravilhosa da humanidade. Maravilhosa da humanidade. Assustadoramente angustiante e maravilhosa. Quem é esse ser que Deus criou? É um negócio impressionante. Mas a situação lá com os hebreus é essa aí que você vê lá no livro de Hebreus. Quando a gente está lendo, ele fala aos hebreus. Não fala a você, meu irmão. A você, minha irmã. Não, aos hebreus. Você é um hebreu? Por que você está tendo dúvidas sobre Jesus Cristo? A gente já não veio desde Moisés, a gente não passou pelo deserto, a gente não perdeu todo mundo que tinha
mais de 20 anos lá, com exceção do Josué e Caleb, a gente não entrou na Terra Prometida, a gente não teve de passar por toda sorte de ocupações por causa da nossa desobediência, e rompemos com juízes, e pedimos reis, e foi um desastre, e vai de exílio em exílio, de guerra em guerra, até ficar nos 70 anos fora da nossa terra e levar 70 anos para voltar. Pronto, tudo isso para quê? Para trazer o Cristo. Aí o Cristo chega e vocês vão dizer que não vão seguir o Cristo. Entendeu? É isso que é o livro de Hebreus. Mas aí o cara em Hebreus, os Hebreus dizem, mas seguir o Cristo é morrer. E o autor do livro diz, mas vale a pena morrer pelo Cristo, porque nós o trouxemos para isso. Fomos nós que o trouxemos. Vale a pena morrer por ele. Ele é que explica a nossa história. Ele é que dá sentido para a nossa história. Ele é que explica por que nós passamos por tudo que nós passamos. E para quê? Então, é, é, essa uma, uma coisa extraordinária. Aí você vai lendo lá os Hebreus, você está vendo, ele não está falando para o irmão, está falando para os Hebreus. Vocês não podem fazer o que os nossos pais fizeram. Por isso que no domingo agora, quando eu falei deles terem experimentado o Espírito Santo, eu fiz questão de chamar a atenção, ó, são os hebreus, porque tem um bocado de irmão que usa isso para falar sobre perda de salvação, sobre tá vendo, experimentou, perdeu, e você diz, ok, irmão, eu também tenho cá minhas questões sobre cair da graça ou não, mas não é nesse texto. Não é nesse texto que está o problema. Porque aqui nós estamos falando dos hebreus. E os hebreus experimentaram o Espírito Santo em toda a sua história. Toda a sua história. Afinal de contas, foi aos hebreus que foi dito, e o Espírito de Deus envolveu o planeta. Água. E disse Deus. Então, essa percepção que a gente vai tendo vai construindo um quadro extraordinário. Extraordinário, extraordinário. É um verdadeiro mural, uma epopeia, a epopeia da humanidade, a história épica da espécie humana e o Deus que a criou. Então, é esse o quadro que a gente está trabalhando aqui. E, e, e aí a gente vai esbarrando no Deus dos seres humanos e nos seres humanos que Deus salvou e cujas histórias Deus sustentou e como ele interferiu e pronto. É isso. Amém? Tá bom? Amém, Ari. Tá joia.